Agora vamos entender o fato do que significa essa besta estar cheia de nomes de blasfêmia. Satanás, nós sabemos que ele é o maior blasfemador do universo. Você pode ler aqui, Satanás é o maior blasfemador do universo, porque seu desejo é ser superior a Deus. Veja o que ele disse, veja o que Satanás disse. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele disse mais ainda, subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Tudo isso está em Isaías 14, 13 a 14. Então, o inimigo das nossas almas, Satanás, o adversário, que é aquele grande dragão vermelho, como nós vimos no Apocalipse, aquela besta enorme, aquele grande dragão vermelho, ele estava cheio de nomes de blasfêmia, porque nós vimos aqui que ele é o maior blasfemador do universo, ele quer se colocar acima de Deus. Uma vez ele foi expulso do céu, com todos os seus anjos. E nós vemos também que os seus representantes aqui na terra, eles também estão cheios de nomes de blasfêmia. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui agora, nesse slide. Papa, Padre, Santo Padre, Vigário de Cristo, sucessor do Príncipe dos Apóstolos, Sumo Pontífice, Sua Santidade, Intercessor, Sacerdote, Servo dos servos de Deus, Bispo de Roma, etc. Esses são alguns dos títulos papais que evidenciam as blasfêmias praticadas pelos seus líderes máximos. Mas por que esses nomes representam nomes de blasfêmia? Nós vamos entender um pouco mais adiante o que cada nome desse representa e como as Escrituras Sagradas vêm condenando a utilização desses nomes. Vamos entender aqui um pouco mais então. Os nomes citados no slide anterior são alguns dos títulos papais. O profeta João viu que essa besta estava cheia de nomes de blasfêmia. A Bíblia declara que blasfêmia inclui assumir prerrogativas divinas, tais como perdoar pecados, aceitar adoração, etc. São Mateus 9, 2 e 3 e Lucas 5, 21. Então, olha só o que nós vemos aqui. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23, verso 9. Então, Jesus disse que a ninguém nós deveríamos chamar de nosso Pai. E as palavras Padre e Papa em italiano, elas representam Pai. Significa que as pessoas têm esses líderes religiosos, esses sacerdotes, como seus pais na fé, seus pais espirituais. E Jesus proibiu nós chamarmos qualquer pessoa de nosso Pai aqui na terra, porque um só é o nosso Pai, que é aquele que está nos céus. Então nós vemos aí, o Papa é igual Pai em italiano, né? E nós temos aí esses homens se chamando aí de papas e pais, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Então, esses homens, eles vêm se colocando como mediadores entre Deus e os homens. Eles estão ocupando a posição que somente Cristo pode ocupar. Vamos ao slide seguinte. Não bastasse tudo isso, meros homens
se colocam no lugar do próprio Deus, utilizando títulos que tentam proporcionar-lhes esse status. As Escrituras são claras em classificar quem se coloca no lugar de Deus, intitulando-os anticristos. Eles negam a Jesus se colocando no lugar dele. Então, meus amados, isso é algo realmente muito sério, né? Veja então, o vigário de Cristo, que é o título papal, vigário de Cristo, que significa em lugar de Cristo. Se você pegar o significado da palavra vigário, você vai ver que é aquele que faz as vezes de, aquele que está em lugar de, que é a representação dos papas, né? Então você tem aí, mais uma vez, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no pelas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tito 1:16. Então são pessoas, são líderes religiosos que aparentemente professam que conhecem a Deus, professam que servem a Deus, mas pelas suas obras eles estão negando tudo isso, porque a palavra de Deus condena tais atitudes. Então nós vemos aqui que em Apocalipse 13:1 também diz que sobre as suas cabeças há um nome de blasfêmia. O dicionário define a palavra vigário, como vimos anteriormente ali, como aquele que faz as vezes de outro, ou seja, o fato dos papas serem considerados vigários de Cristo é uma demonstração de que eles se consideram como os que ocupam a função de Cristo na terra. Então, eles estão se colocando no lugar de Cristo, eles são anticristos, porque eles são contrários a Cristo. Eles não têm nada de cristãos. O objetivo deles é se colocar no lugar de Cristo para desencaminhar as almas. Vigário de Cristo. O Catecismo nos dá uma definição bem mais abalizada sobre essa expressão do que o próprio dicionário. Nele, a Igreja se posiciona quanto ao seu significado no catolicismo e que realmente acreditam ser o Papa o Todo-Poderoso dentro do sistema religioso. No próximo slide apresentamos a íntegra do assunto dentro do catecismo. Então vamos ver dentro do catecismo o que vem a representar essa expressão vigário. Então aí eu entrei dentro do próprio site aí do Vaticano, né, e nós temos lá a expressão vigário. Essa pesquisa você pode fazer também. Entra lá no site do Vaticano, joga no espaço de busca a palavra vigário e você vai ver o que significa. Bispo vigário de Cristo. Então está lá no parágrafo 894, escrito assim: os bispos dirigem suas igrejas particulares como vigários e delegados de Cristo, com conselhos, exortações e exemplos, mas também com autoridade e com poder sagrado, o qual, porém, devem exercer para edificar no espírito de serviço que caracteriza o de seu mestre. Aí lá no parágrafo agora 1560 diz assim: cada bispo, como vigário de Cristo, tem um encargo pastoral da igreja particular que lhe foi confiada, mas ao mesmo tempo ele, colegialmente com todos os seus irmãos no episcopado, deve ter solicitude por todas as igrejas. Se cada bispo só é pastor propriamente dito da porção do rebanho que lhe foi confiada, sua qualidade de legítimo sucessor dos apóstolos por instituição divina o toma solidariamente responsável pela missão apostólica da igreja. Vamos seguir adiante. Agora, a consciência primeiro de todos os vigários de Cristo. No inciso aí 1778, o parágrafo 1778, né, diz assim: coloquei parágrafos salteados aí, tá, meus amados? A consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto.
que vai planejar, que está a ponto de executar ou que já praticou. Em tudo o que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto, e pelo julgamento de sua consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. A consciência é uma lei de nosso espírito, que ultrapassa nosso espírito, que faz imposições, significa responsabilidade e dever, temor e esperança. E a mensageira daquele que no mundo da natureza, bem como no mundo da graça, nos fala através de um véu, nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. Sumo Pontífice Vigário de Cristo. Então vamos ver. Inciso 882. O Papa, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, preste atenção, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o Pontífice Romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a Igreja, possui na Igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Então, olha, meus amados, Jesus, lá em Mateus 28, nos últimos versículos, lá ele vem dizendo: todo poder me foi dado no céu e na terra. E aí agora nós vemos esse poder, o poder papal, dizendo que esse poder pertence a ele. É realmente um absurdo, né? Nós vemos que ele arroga a si esses poderes para de forma arrogantemente se colocar no lugar de Cristo. Vemos aí claramente todas essas coisas.